Olá pessoal, professor Wilson, agora com a nossa primeira parte do simulado, primeiro simuladinho FEPESE, certo, queridos? Então não se esqueçam de dar aí gostei se gostaram, claro, né? É importante para que mantenhamos esse trabalho de qualidade com aulas gratuitas para vocês, certo? Vamos lá então, textinho, leiam pelo menos 2 vezes, não se esqueçam, falo disso nas aulas de interpretação e compreensão de textos, deem uma olhada lá. Primeira leitura eu tenho o quê? Eu tenho acesso à macroestrutura. A segunda leitura, pelo menos 2 leituras, certo? A segunda leitura eu acesso à microestrutura, a parte interna começa a entender o texto. Então eu tenho que ler pelo menos 2 vezes antes de resolver as questões, antes de lê-las. Por favor, tomem cuidado com isso. Certinho? Vamos lá então. Questão 1 diz o seguinte: analise as afirmativas abaixo em relação ao texto 1. Primeira afirmativa: o personagem estava pensando na transformação que aconteceria em sua vida. Ele estava pensando nisso ou não? Sim, é óbvio, né? Ele era professor, passou a ser capitalista, blá, 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 blá. Tá ali, com certeza. 2. O Bião era professor e agora capitalista. Sente saudades do tempo em que a irmã Piedade era viva. Não diz isso no texto não, tá fora da casinha. 3. As reticências usadas ao final do segundo parágrafo indicam a suspensão do seguinte pensamento de Rubião. Olha só que show! Como os elementos que compõem o texto fazem parte muitas vezes da interpretação. Porque isso aqui eu vou deduzir a partir do contexto o que essas reticências representam e é o que ele está fazendo aqui. Tá? Então, diz o seguinte, abre aspas, que bom que eles morreram, assim herdei toda a fortuna deles. É isso que diz naquelas reticências? Claro que sim, certinho. Como é que eu vou saber? Pelo contexto. Muito bem. Número 4. Rubião envergonha-se de se dar conta, ao se dar conta, que se põe a pensar que foi uma coisa boa a morte da irmã de seu melhor amigo, que era o Rubião ali, né? No texto, até um aluno comentou, mas no texto não fala sobre melhor amigo. Não, nessa parte não fala, né? Mas isso aqui é uma parte de um romance, né? Mas o que importa é o que está aqui, tudo bem, mas isso não interfere, de qualquer forma isso não interfere, morreram e dá para ver isso aí e a gente vai deduzir que seja o melhor amigo, isso não interfere aqui, certinho? Então, 1, 3 e 4 corretas, resposta letra Equador, muito bem. Número 2, considere as 2 frases a seguir. Frase 1, o comércio entre os países do Mercosul quadriplicaram nos últimos anos. E fazem os melhores negócios quem se comunica melhor. Pipipi, muito bem, coisa mais amor. Número 2 diz o seguinte: o péssimo estado de conservação de muitas rodovias catarinenses causaram prejuízos de milhões de reais aos cofres públicos. Sobre elas, assinale a alternativa correta. Na frase 1, há 2 palavras proparoxítonas. Vamos ver então. O que tem acentuado? Todas as proparoxítonas são acentuadas, né? Comércio, países, últimos e negócios. Bom, comércio, paroxítona terminada em ditongo. Mas eu não poderia considerar aqui uma proparoxítona, já que ali eu tenho um ditongo crescente. Inclusive o acordo ortográfico fala sobre isso. Poderíamos. Então, coloca um pontinho de interrogação em cima. Países é uma paroxítona, tá fora. Últimos, proparoxítona, e negócios segue a mesma forma de avaliação de comércio. Então, se nós considerarmos como uma proparoxítona eventual, nós teríamos 3 proparoxítonas, estaria fora. Ou, se considerarmos ali um ditongo, fica uma paroxítona e o último só como proparoxítona. Então, fora de cogitação, a letra A. 2. B, perdão. Na frase 2, há 2 desvios de acentuação gráfica. Não há nenhum problema, não há nenhum desvio de acentuação na frase B, na frase 2, tá? Então tá fora. C, na frase 1, há apenas 2 adjuntos adnominais. Vamos ver? O comércio entre os países do Mercosul. Comércio, tudo isso, o comércio entre os países do Mercosul é o sujeito de quadriplicar, tá? Então,
núcleo comércio, o e entre os países, adjuntos adnominais, nos últimos anos adjunto adverbial, e fazem algo, os melhores negócios. Então, fazem os melhores negócios, ali ó, negócio seria o núcleo do objeto, os e melhores também adjuntos adnominais, então aí já são 4, acabou o assunto, ele diz que são só 2, fora de cogitação a C. Letra D, a expressão sublinhada na frase 2 de reais, a expressão sublinhada, é um complemento verbal e refere-se ao verbo causar, ou seja, um objeto. Não, de reais está ligado a milhões de reais. Então não está fora aqui, complemento verbal nenhum está ligado ao numeral milhões. Bom? E ambas as frases apresentam o mesmo problema de uso da tia Norminha, da norma culta. Vamos ver? O comércio entre os países do Mercosul quadriplicaram. Não, o núcleo é comércio, quadriplicou, deveria estar no singular, erro de concordância. E fazem os melhores negócios quem se comunica? Quem se comunica faz os melhores negócios, também está no plural errado. 2. O péssimo estado de conservação de muitas rodovias catarinenses causam. Não, o péssimo estado causa. Erro de concordância. Então, aqui ambas apresentam o mesmo problema de uso da norma culta. Letra E, a resposta. Número 3. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal. Admite-se técnicos com experiência. Técnicos são admitidos, voz passiva sintética, voz passiva analítica, portanto, admitem-se. Errada A. B. Não se descobriram as causas do problema, as causas não foram descobertas, portanto, voz passiva analítica, voz passiva sintética, está no plural. Resposta, letra B, correta. Letra C. Necessitavam-se de mais informações. Quem necessita de. Aquilo que vem ali é complemento do verbo objeto indireto. Portanto, de mais informações. É um objeto indireto. O verbo deveria estar no singular. Isso aqui é um sujeito indeterminado, sujeito indet. Na reunião de diretoria, não se analisou os novos planos. Os novos planos não foram analisados, portanto, não se analisaram. Errado. A ameaça, o terror, a agressão, nada o deteriam, nada o deteria. Isso aqui é um sujeito composto e no finalzinho eu tenho nada, que é um aposto recapitulativo, resumitivo, que determina a concordância. Portanto, nada o deteria. Errado. Letra B, Brasil, resposta. Coisa mais amor. Número 4. Assinale a alternativa em que só palavras paroxítonas estão apresentadas. Facilitada. Como é que eu identifico se a palavra é oxítona, paroxítona, proparoxítona? Cuidado, não confundam a regra de acentuação com a posição da sílaba tônica, certinho? Então tomem cuidado com isso. Aqui ele não está falando de justificativa de acentuação, e sim da posição da sílaba tônica. Então, como é que eu faço para descobrir? Eu dou uma espichadinha na vogal. Se eu desconfigurar a palavra, não é ali. Tá? Então, vamos ver aqui, ó. A primeira palavra. Facilitada, 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 facilitada. Opa, ó, facilitada. Tá ali, nesse A do tá. Então, ela é uma paroxítona. Minha, paroxítona. Canta, paroxítona. Palmeiras, não, palmeiras. Então, olha ela no E, formou a sílaba ali o ditongo, paroxítona, resposta, letra A, show de bola. B, abacaxi, oxítona, amor, oxítona, sinhá, oxítona, canção, oxítona. K, pé e A, monossílabos, exílio, paroxítona. Terra, paroxítona, pontapé, oxítona, murmúrio, paroxítona, aves, paroxítona. Saúde, paroxítona, primogênito, proparoxítona, computador, oxítona, devêssemos, proparoxítona. Então, resposta da 4, América, América, América. Número 5, assinale a alternativa em que a análise da predicação verbal está correta. Pim, pom. A luz chegou depois da escuridão. Chegou é o verbo sujeito à luz, depois da escuridão, adjunto adverbial. Chegar é um verbo intransitivo. Aqui está dizendo que é transitivo indireto. Nananina, não. B. O sol e as outras estrelas são a coberta da noite. São igual a coberta da noite. Verbo de ligação. Ele está dizendo que é transitivo direto. Não, é verbo de ligação.
as estrelas despencaram do céu. Despencaram é um verbo sujeito, as estrelas despencaram, despencaram. É um verbo intransitivo. Mas de onde? Do céu, adjunto adverbial, não conta na transitividade. Resposta certa, letra C. Olha aí, certinho, certinho, C, intransitivo. Letra D. O poema causa impacto no leitor. Causa é o verbo, sujeito poema, causa algo e causa em alguém. Aí ele diz que é um verbo intransitivo, direto e indireto. Não, criatura, cuidado, aqui foi uma armadilha, uma chinfrinzinha, né? Isso nem existe, para que colocar isso? Tá? É um verbo transitivo, direto e indireto. Tá? Mas não intransitivo, direto e indireto, nem isso nem existe. Tá? A cidade ficou calma, cidade igual a calma, verbo de ligação. Portanto, ali é um predicado nominal, parará, que está dizendo que é direto, transitivo, direto, preposicionado, nada a ver, verbo de ligação. Resposta da 5, Canadá, C. Muito bem, número 6. Leia o texto. Se as famosas listas dos 10 mais ainda estivessem na moda, pelo menos 3 palavras com terminações semelhantes teriam lugar garantido no capítulo da pronúncia errada. Faça o teste. Como você pronuncia, e ali ó, gratuito, gratuito, circuito, circuito, fluido, fluido. Muito bom. Assinale a alternativa que apresenta a correta análise sintática do termo sublinhado. Se as famosas listas dos 10 mais, está dizendo que é um adjunto adverbial impossível. Por quê? Qual a razão de ser impossível? Não ouvi? Muito bem, está no plural e no feminino, advérbios não pluralizam, não ficam no feminino, não há flexão de gênero, nem de número. Isso aqui é um adjetivo, até porque está ligado a listas, está ligado a um substantivo também, não poderia ser um advérbio. Então está fora. Como você pronuncia gratuito, circuito e fluido? E aí sublinha circuito e diz que é um adjetivo. Não. Circuito e fluido são substantivos. Gratuito é um adjetivo. Letra C. 3 palavras com terminações semelhantes teriam lugar garantido no capítulo da pronúncia errada. Diz que capítulo é sujeito simples. Qual é o verbo aqui? Teriam. Teriam é o verbo sujeito, 3 palavras com terminações semelhantes. E aí o núcleo é palavras, então só tem este verbo, portanto, não pode ser sujeito. E letra D, a pronúncia das palavras é estudada pela prosódia aposto. Não, não é aposto não. A pronúncia das palavras é estudada, a locução verbal sujeito à pronúncia das palavras. Das palavras é o quê? É complemento nominal, elas são pronunciadas. Complemento nominal de pronúncia. E letra E, faça o teste. Faça algo, teste, objeto direto, teste o núcleo do objeto, o artigo adjunto nominal, resposta letra E, Equador. Número 7, assinale a alternativa que apresenta um período composto por subordinação, com oração adverbial causal. Como é que eu sei que é uma causal? Porque a oração causal introduz uma causa para um fato, certo? Já vou mostrar aqui. Tudo passa, tudo corre, é a grande lei. Então, tudo passa, tudo corre, é a grande lei, são 3 orações, certo? Elas estão coordenadas entre si aqui, né? É uma relação de coordenação. Quis prosseguir viagem, mas não teve forças. O mas é uma coordenação, uma adversativa. Estão todos amargurados, portanto, não podem ver a beleza do céu estrelado. Portanto, é uma conclusiva, uma coordenada conclusiva. A sessão foi suspensa, porque faltou energia elétrica. Por que faltou energia elétrica? É a causa de a sessão ser suspensa. Uma relação de causa e consequência, causa e efeito. Está aqui a resposta. E a letra E diz, deve ter chovido à noite, pois o chão está molhado. Mas aí não é também? Não, cuidado. Deve ter chovido, é uma possibilidade. Então a pessoa está deduzindo, acredita que seja uma possibilidade. Depois ela explica, é uma explicativa. É isso que faz a diferença, né? Muito bem, queridos. Inclusive lá no meu canal vocês acessam essa explicação, a diferença entre uma subordinada causal e uma coordenada explicativa, tá?
Tem um bizuzinho também a respeito disso aí, um macete bisurado. Bom, número 8. Assinale a alternativa correta. Letra A. Olhou a bonita canoa que obedecia às mãos do remador para deslizar nas águas. As crases foram usadas de maneira correta. Nananina não. Por quê? Porque olhou a bonita canoa, olhou o bonito barco. Troco por masculino, sai de A para O. Olhar algo é transitivo direto, aquele sinal indicativo de crase está errado. Que obedecia às mãos, que obedecia aos comandos, de as para aos, aí sim, essa aqui está correta. Letra B. Se Rubião ainda fosse professor, deveria ser tratado por Vossa Excelência no caso de se lhe enviar um ofício. Vossa Excelência? Nananina não, só altas autoridades. Professor seria tratado como? Muito bem, Vossa Senhoria, está sabendo? Muito bem, muito bem. Letra E. Na frase, cortejava o passado com o presente. O verbo cortejava está no pretérito perfeito. Não. Cortejava, essa desinência vá, de verbos de primeira conjugação, é do pretérito imperfeito. Ou seja, no tempo passado, isso significa comparar. Até a ideia no contexto, né? Tem a ideia de comparar aí. No contexto ali, ele está avaliando um, avaliando o outro, até se assemelha, mas o fato é que é pretérito imperfeito. Resposta da 8D, Dinamarca. Número 9. Considerando a correta regência verbal, assinale a alternativa correta. Prefiro mais futebol do que vôlei. Quem prefere uma coisa, a outra. Então, do que ou que estaria fora de cogitação, certo? Além disso, qualquer termo que intensifique o preferir também deve estar fora. Então, o correto, de acordo com a tia Norminha, norma culta, seria: prefiro futebol a vôlei, sem o mais e sem o do que, apenas um A ali. Letra B. Motorista, obedeça a sinalização de trânsito. Obedecer a algo, obedeça ao comando de trânsito. Então, deveria ocorrer crase ali. Mas num sentido genérico, se fosse um contexto, até poderia acontecer, de não haver crase. Mas se eu ficar na dúvida, marca um pontinho e vê se tu consegue achar alguma outra resposta aqui. Na Celesc, informaram aos candidatos sobre o próximo certame. O que há de errado aqui, crianças? O que há de errado? Cuidado! Como é que funciona o verbo informar? Quem informa algo a alguém. Ou informa alguém de algo. Então aqui eu tenho dois objetos indiretos, não poderia, nem dois ODs, nem dois OIs. Ou assim, na Celesc informaram aos candidatos o próximo certame, sem o sobre, ou na Celesc informaram os candidatos, aí os, sem o A, sobre o próximo certame. Aí eu teria OD e OI. Nas duas formas, OD e OI. Então, errado. Letra D. Lembro-me das regras impostas a este setor. Quem se lembra de. Quem se esquece de. Quem lembra algo. Quem esquece algo. Sem o pronome, sem a preposição transitivo direto. Com o pronome, com a preposição transitivo indireto. Então, tá certinho. Lembro-me das regras. Ou lembro as regras. Bom? Certinho, resposta à letra D. Dinamarca. E letra E, precederemos ao início. Aí faltando o Azinho na 9, então, resposta D, Dinamarca. E a última questão aqui, uma questão de crase, olha lá, coisa mais amor. Analise as frases e verifique os casos em que a crase na palavra destacada é obrigatória. Número 1, dirigiu-se à quadra de esportes. Dirigiu-se a algo. O campo de esportes, por exemplo, colocou masculino abrinho em ao, ocorre crase obrigatória aqui. Vou a Florianópolis, lugares, quem vai a volta da, crase a, quem vai a volta de, crase por quê, crase para quê. Portanto, eu vou a Florianópolis, não ocorre crase, porque eu volto de. Andei a pé, pé masculino, não poderia, não ocorre crase aqui. 4, cheguei às 10 horas. Como é que eu testo aqui? Qual é a testada que eu vou dar? Com horário macho. Qual é o único horário macho?
Meio-dia, vai lá. Cheguei ao meio-dia, de as para ao, ocorre crase sim. 5. Refiro-me àquele jogador. Quem se refere a algo ou a alguém. Eu acho uma boa alternativa com os pronomes aquele, aquela, aquilo, é fazer a separação, fazer a análise, obviamente, desse a regência, e fazer a separação da preposição e do pronome e ver se tem lógica. Ou seja, assim, refiro-me a aquele jogador. Fica legal? Claro, fica perfeito. Portanto, ocorre sim. Posso ainda também, né, substituir o aquele por este, por exemplo. Refiro-me este? Não, refiro-me a este. Como o pronome não começa com a, a gente consegue visualizar. Bom? Então, aqui na 5 também é preciso haver o sinalzinho indicativo de crase no pronome aquele. E a 6, não me referi a vossa senhoria. Então, pronomes de tratamento não admitem artigo, só senhora e senhorita, aí sim. Então, se fosse assim, não me referi à senhora, à senhorita, ocorreria crase. Se não, não, porque não tem artigo ali. Certo, queridos? Facinho, né? Então, primeira parte prontinha, próxima aula, então, vocês acompanham lá, quem tiver dúvida, se houver dúvida, na segunda parte das 10 questões seguintes, é só olhar o próximo vídeo. Grande abraço!